Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Pronto, voltamos, né? E a gente vai falar sobre essas questões aí, né, que envolve o trabalhador rural, que nos últimos dias está acontecendo a greve dos canavieiros aqui em Lagoa de Itaenga, no Pernambuco inteiro. Mas antes, vamos aqui primeiro começar com Eufrásio, que representa que entidade é Eufrásio aqui em nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. E aí, Eufrásio, como é que vocês estão aí engajados? Você faz parte de que entidade? Porque tem Luiz Damião e tem Eufrásio agora. Qual é a sua posição dentro do sindicato que representa os trabalhadores rurais de Lagoa de Itaenga? Olha, eu represento os trabalhadores que trabalham fechado. Eu sou presidente do assalariado, que trabalha nas empresas, né? Nós estamos nessa luta de greve, né? Essa classe também que você representa está também engajada nessa greve. Exatamente. Estamos todos Mata Norte e Mata Sul, né? Mata Norte e Mata Sul estão tudo de greve, né? Temos uma boa parte dos lugares que os trabalhadores, eles comparecem, ajudam muito os seus representantes, né? Nós faz a nossa parte, chamamos os trabalhadores para estar dando esse apoio, porque não somos só nós do sindicato que faz uma greve funcionar. Se nós não tiver também o apoio dos nossos trabalhadores, aí nós também não temos como ficar tão forte. Por isso que a gente sempre estamos, não vamos desistir, né? Que é o nosso trabalho, é o nosso papel como representante dos trabalhadores, estiver representando, né? Mas a gente pede também que o trabalhador venha também nos dar o apoio que nós precisamos, né? Porque o sindicato forte é com todos os trabalhadores juntos. Qual tem sido a sua orientação como presidente, representar essa classe aí? Qual tem sido a orientação que você está dando a essas pessoas que muitas vezes estão até meio desorientadas, mas o sindicato está aí para clarear as ideias, para dizer às pessoas que elas têm direitos e devem correr atrás, não é isso? Exatamente, Júlio. Olha, nós estamos sempre orientando a eles quais são os direitos deles que estão correndo o risco de ser perdido, né? Porque querem excluir, na verdade, não querem excluir só alguma coisa, querem excluir, na verdade, a convenção. E se excluir a convenção coletiva, os trabalhadores vão ficar totalmente sem os seus direitos. Porque hoje temos essa reforma trabalhista que já vem tirando os direitos dos trabalhadores. E muitos trabalhadores não estão ainda conscientizados ainda que pode ser muito prejuízo para eles. Por isso que nós entramos dentro do ônibus, desde quando a derradeira rodada da campanha salarial, tivemos 14 rodadas e não foi negociado nada. Nós saímos no campo, eu e a outra diretora lá do sindicato, Luiz também, presidente da agricultura, com os demais companheiros também que são agricultores. Também, eles também ficam no sindicato também representando, dando força também quando nós não estamos, eles também estão muito focados dentro disso, entendeu? Não é só nós de assalariado, eles também vêm dando muita força, sempre lutando junto com a gente e os trabalhadores, né? Só que muitos trabalhadores, eles deixam de manter uma greve para garantir o seu direito, para ir atrás de alguns benefícios que é apresentado para eles. Que sempre, agora, quando chega no período de uma greve, a empresa vai dar alguma oferta para que eles não parem. Infelizmente, eles furam a greve, que isso é o pior para eles. Porque se eles ficarem juntos, pode fazer evoluir uma greve, a empresa vai chegar num acordo e a gente tiver fazendo uma nova renegociação. Mas para isso também nós precisamos muito do apoio dos trabalhadores.
Quando nós paramos, fui lá, avisemos a cada um trabalhador, eles não estão mal informados, que nós tivemos o papel de tiver sempre em cada um, quando nos encontramos lá no campo. Nós saímos aqui na parada, né, Luiz? Saímos na parada avisando a ele como eram todos os processos, procedimentos, e também cabe a ele agora também fazer a parte dele, né? Porque nós organiza, mas quem faz a greve são os trabalhadores. Estamos também com o Luiz Damião. Luiz Damião, eu tenho visto que você parece que está dormindo um pouco, né? Devido a essa greve aí, né, dos canavieiros. Como tem sido aí essa movimentação aqui em Lagoa de Itaenga? Você, inclusive, hoje falou na parte da manhã que houve aí uma espécie de obstáculo. Pode detalhar aí e dizer que nos últimos dias também houve aqui tendo recebido pessoas querendo saber se a greve continua, não continua, em que pé está, como é que eles devem se comportar. Boa tarde. Filho, boa tarde a todo ouvinte da Itaenga FM, no programa Itaenga Notícia. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Júlio Filho, a gente representando hoje os trabalhadores da assalariada e os trabalhadores da agricultura familiar, nós estamos unidos nessa batalha por saber da importância dessa luta que a gente decretou, não porque os sindicatos quiseram, mas não porque os patronais não quiseram negociar com nós. Como o Eufaso falou, houve 14 rodadas de negociação, eu acho que uma das mais longas, e a gente não chegou ao final. Quando uma negociação que a gente vê, por exemplo, no dia 30 de novembro, a gente tentou fechar a negociação, fez várias propostas nas causas que estavam pendentes, e aí não houve interesse dos patronais, entrou o mediador. O que é o mediador? O mediador é o representante do Ministério do Trabalho. E quando o mediador entra, é porque o patronal não quer sentar na mesma mesa mais com o representante dos trabalhadores. E aí já começa a ficar difícil. Tem coisa que o mediador consegue caminhar, mas nessa não conseguiu caminhar. E a decisão de todos os 53 sindicatos da região da Mata Norte e da região da Mata Sul foi entrar em greve. Mas a gente entrar em greve para manter o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem aqui uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva foi de 2017, 2018, onde a gente tem 89 cláusulas. Dessas 89 cláusulas, a gente tem aqui garantido vários direitos dos trabalhadores. E uma das coisas que a gente tá lutando é para manter os direitos já conquistados há mais de 30 anos nessa convenção coletiva. E através da reforma trabalhista, como o Eufaso falou, dá essa brecha. E os patronais estão querendo se aproveitar. Mas a gente tem querendo manter o nosso direito e garantir o direito dos trabalhadores. Para você ter uma ideia, esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que move os empresários. Não é todo mundo. Quem já fez esse trabalho sabe o que é difícil fazer esse trabalho. A gente não faz greve por brincadeira não, Júlio. A gente teve greve aqui em 2005. A história aqui de Lagoa de Itaenga, principalmente Lagoa de Itaenga, é referência toda vez que se sai no noticiário. Como você viu ontem, aquelas duas representantes da Universidade da Paraíba tá pesquisando. E elas conversando com a gente, quando fez a pesquisa, viu a importância de Lagoa de Itaenga em 2005 para o fortalecimento da greve e da negociação aqui em Pernambuco, principalmente na região da Mata Norte. E a gente sabe que é uma cidade estratégica, principalmente para as empresas que permanecem aqui no município. Aí, então, a gente quer dizer ao trabalhador o seguinte: eu gostaria de estar em casa, como você mesmo falou, eu estou super cansado. Segunda-feira, 2h30 da manhã, terça, 2h30 da manhã, hoje de 1h30 da manhã eu já estava em pé, 2h10 já estava na frente da prefeitura, mas eu estou fazendo isso porque quando eu assumi esse compromisso, eu assumi de fato para representar os trabalhadores. Aí, assim, chega algumas pessoas e diz assim, mas o trabalhador está querendo ir trabalhar. Tá, não. A gente sabe que em todo o processo existe aqueles que vão trabalhar. Não tem greve que seja 100%. Mas aí, eles arrumam um jeito e vão. Eu acho que quando existe duas categorias que estão disputando, eu acho que há a estratégia dos empresários, dos patronal, e há a estratégia dos sindicatos. A gente tem feito a nossa estratégia. E também os patronal têm feito a estratégia. Eu tenho ouvido áudio, Júlio, que eu não posso divulgar dos trabalhadores, que eles não dão rota.
Ontem mesmo conseguiu escapar 2 ônibus. E hoje a gente foi atrás desses 2 ônibus porque a gente tinha informação do trabalhador. Que é que o trabalhador diz para a gente, Luiz, para o ônibus. Porque se vocês parar o ônibus, a gente desce. Aí o patronal vai saber que a gente não foi porque não quis, foi porque ficou preso no bloqueio. Em toda a cidade, Júlio, da Mata Norte e da Mata Sul, está tendo bloqueio. Está tendo paralisação. Bloqueio por reivindicar direito nunca foi proibido, não. Eu sei que existe na Constituição o direito do cidadão ir e voltar. Mas a partir do momento que você faz um bloqueio para requerer direito de uma categoria e você está só especificamente querendo bloquear aquela categoria, eu não acho que você está diretamente inferindo a lei. Tá entendendo? E hoje de manhã a gente foi impedido a fazer isso. E nenhuma cidade foi ocorrido nenhum incidente com relação a isso que aconteceu aqui agora de manhã. E o que aconteceu? Quem impediu? De manhã a gente estava fazendo o nosso bloqueio e, infelizmente, a Polícia Militar fez as escoltações do ônibus, nos impedindo de a gente fazer o nosso serviço. Eu sei que as empresas têm as suas estratégias, que eles usam as estratégias dele e possa fazer, furar bloqueio, que meio ontem conseguiu sair 2 e tudo bem. Mas a gente está fazendo uma reivindicação que a gente está lutando pelos trabalhadores. O que o trabalhador tem dito a gente é o seguinte: a gente tem que vir para o ponto do ônibus. A gente tem que vir para o ponto do ônibus porque é a orientação que estão nos dando, mas a gente quer aderir à greve. Mas se a gente, do ponto do ônibus, a gente não conseguir passar para ir trabalhar, a gente está bom demais. Mas está havendo fiscalização aqui de manhã bem cedo. Quem se acorda cedo está vendo a fiscalização que está havendo aqui por parte das empresas. Para ver qual é o trabalhador e qual é o trabalhador que não está estando presente nos pontos do ônibus. A gente sabe, Júlio, de todo o processo do trabalhador. A gente sabe a pressão que os trabalhadores estão sofrendo. Aí, assim, a gente não vai expor em nenhum momento os trabalhadores. A gente evita o máximo de manhã bem cedo conversar diretamente com um outro trabalhador para que não seja observado que aquele trabalhador esteja dando alguma informação a gente. A gente tem todo esse cuidado de não estar divulgando nenhum detalhe que o trabalhador passa para a gente, exatamente por conta de não querer prejudicar o trabalhador. Quer dizer, a gente está usando a nossa estratégia. A gente não está aqui em Lagoa do Itanha querendo prejudicar o ônibus de Moisés. A gente não está aqui em Lagoa do Itanha querendo prejudicar o ônibus de Pinto. A gente não está aqui em Lagoa do Itanha querendo prejudicar o ônibus do pessoal de Genival e do irmão dele. A gente está querendo fazer o nosso direito e os meninos é compreensível. Os meninos dizem, eu preciso sair da garagem. Eu preciso circular na rua. Agora, se eu não passo no bloqueio, eu estou demonstrando aos pessoal que estão aqui acompanhando nós que a gente está fazendo o nosso papel. E o papel do sindicato é bloquear. Ninguém aqui em Lagoa do Itanha foi impedido a passar qualquer outro carro, qualquer outra categoria. Porque a gente vê qualquer categoria. Por exemplo, vamos dar o exemplo que teve aqui esse ano. O bloqueio que aconteceu em Nova Itanha dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros daqui de Lagoa do Itanha. Eles fizeram um protesto passivo, que a gente está fazendo. Fecharam a via, mas deixaram todos os outros pessoal que não tinha nada a ver com a greve passar. Eu acho que isso é uma greve passiva. A gente não teve nenhum conflito com os patronais, eles estão usando a estratégia dele, a gente está usando a estratégia da gente. Agora a gente pede que o Estado, que não interfira a partir do momento. Qual foi o juiz? Qual foi a nota que saiu aqui do juiz de qualquer justiça dizendo que a greve é ilegal? Tá entendendo? Não houve nenhuma intervenção ainda judicial que disse que a greve é ilegal, né? Não houve nenhum momento que a greve é ilegal. Houve, sim, que a greve continua. Até aqui na reportagem de hoje, a gente recebeu um apoio da UITA, que é a União Internacional, a União... Deixa eu ver aqui, a União Internacional das Associações dos Trabalhadores de Alimentos, Alimentícios, Agrícolas e Hoteleiros. A gente recebeu o apoio internacional dessa instituição, dizendo aos açucareiros que tome uma posição com relação à questão aos trabalhadores aqui de Pernambuco. Quer dizer, a nossa greve não é uma greve que está sendo... feita por Luiz Damião, feita por EFAS, é uma greve que está sendo compartilhada por todos os 53 sindicatos, tanto da região da Mata como região da Mata Sul. E a gente só pede que a gente exerça o nosso direito, conquiste
é o direito dos trabalhadores, porque é para isso que a gente está aqui para representar. A gente está para representar esses trabalhadores. Ô Luiz Damião, e você tem notado que a adesão dos trabalhadores desse meio aí, os trabalhadores canaveiros, tem sido grande aí essa adesão, principalmente aqui em Lagoa de Itaenga? Em Lagoa de Itaenga a gente está encontrando algumas dificuldades, como eu lhe falei, tá entendendo? A gente está encontrando essas dificuldades, mas eu tenho certeza que a gente está atingindo 70% da paralisação. Tem cidade aí que praticamente não passa nada. Por exemplo, Araçoiaba. Araçoiaba, se alguém sair daqui de Lagoa de Itaenga para ir para São José, não passa. Porque lá fica mais fácil de fechar, porque você sabe como é Araçoiaba. Araçoiaba sabe quem é a rua principal praticamente, ou se não, ir por aqui para o Pau d'Alho para tentar chegar por cima. Mas não está passando. A Aliança também está tendo mesmo essas condições. Na Mata Sul está tendo a mesma condição. A gente está tendo todo dia, a gente está tendo reunião, estratégia, cada atividade de um dia a gente planeja o próximo. E a gente está fazendo uma greve exatamente para que a gente busque o direito da categoria que a gente representa. Porque é dessa forma que eu acho que a gente deve fazer. Existe greve de várias instituições onde eles estão brigando com o governo ou estão brigando e cada um usa a sua estratégia. A FETAP continua dando cobertura a vocês? A FETAP, hoje, eles não vieram porque foi dar cobertura a outras instituições, a outros sindicatos de outra região. Hoje, quem esteve aqui foi o sindicato de Carpina, que nos deu esse apoio. Alguns trabalhadores estão aderindo no seguinte, de vir para o piquete. Estão tirando a roupa da empresa e estão vindo para o piquete. E os outros que estão permanecendo no ponto do carro é porque eles estão sendo orientados para vir para o ponto do carro. O recado é esse, vão para o ponto do carro que a gente vai arrumar estratégia para passar. E essa estratégia estão fazendo de várias maneiras para arrumar essas estratégias para passar. Aí quando eles arrumam que o trabalhador não vai, aí o trabalhador já é penalizado. E dizer bem claro aos trabalhadores que a gente vai negociar esse dia parado. A gente nunca sentou numa mesa de negociação depois que houve paralisação para esquecer os trabalhadores, não. Um dos pontos que a gente vai começar, e não adianta os patronal dizer que a greve é ilegal, que já fechou isso, que já fechou aquilo. Eu acho o seguinte, Júlio, quando você não fecha, que está andando, e você não fecha a negociação, eu acho que começa do zero. Porque se a gente sair enfraquecido dessa greve, com certeza o patronal, quando chegar lá, vão querer tirar o que estão querendo tirar e ainda vão querer rever o que foi aprovado até o momento. Aí por isso que é importante o trabalhador entender a importância da adesão, mas a gente, pelo outro lado, a gente sabe que está difícil porque a pressão é grande e por isso que a gente precisa também usar a nossa estratégia. E a gente precisa que a nossa estratégia seja respeitada da maneira que a gente também está respeitando a estratégia do patronal. Quando a gente percebe que o ônibus fugiu e a gente não tem mais o que fazer, a gente sabe, ganharam um ponto em cima da gente. O ônibus passou, eles usaram a estratégia dele. Mas a gente tem que usar uma estratégia melhor ainda. Tá entendendo? Mas assim, quando há interferência do Estado, aí pra gente se enfraquece. A gente fica com dificuldade. Aí por isso que a gente precisa que tá aqui dialogando. A gente não teve, como eu falei para você, não teve nenhum conflito com os patronais, aí eles estão fazendo o papel deles dentro da cidade, também a gente está fazendo o papel da gente dentro da cidade, eles estão circulando, a gente está circulando, a gente está formando as nossas estratégias de deter exatamente para que não chegue à frente de trabalho porque enfraquece, porque se eles estiverem 100% funcionando, eles não vão parar, eles não vão negociar. E a gente precisa enfraquecer exatamente esse ponto para que cada vez mais rápido eles nos chamem novamente para a mesa de negociação. É isso que a gente está querendo. Eufrásio quer repassar mais detalhes aí, né, que o programa se avança, né, a gente quando conversa, quando começa a esquentar, aí quando vê o programa acaba. É verdade, Júlio. Eu quero só dar um complementozinho. Quando o Luiz falou que teve a viatura fazendo isso aí, os trabalhadores, Júlio, na verdade, ele se sente ameaçado de ir para o trabalho, porque quando ele vê que
o carro das empresas começa a circular e uma viatura faz o escoltamento de um ônibus até sair do local, do ponto dele, o trabalhador se sente muito ameaçado. E isso não é bom, né? Isso não é bom, porque eu acho que as viaturas deveriam ficar acompanhando para dar cobertura ao trabalhador, mas não fazer esse tipo de trabalho, porque para nós isso é uma coisa muito ruim, porque como é que o trabalhador, às vezes, está até disposto a parar, mas quando vê chegar um carro da polícia e encostar, ele se sente ameaçado em ir para o trabalho a pulso, entendeu? Essa é a visão do trabalhador, que foi o que eles repassaram hoje para mim. Eles, pô, a gente tá tudo certo para parar, que nem a gente avisou que ia sair tudinho. Quando a gente chega no ônibus, aí encosta os doutor e a seguida uma viatura da polícia acompanhando o carro. Aí ele se sente, na verdade, para ele isso é uma ameaça, ele se sente como se estivesse indo trabalhar forçado, tá entendendo? Porque se a polícia tinha que vir, tinha que parar, estacionar o seu carro lá no local de trabalho, ficar lá aguardando para que não deixar acontecer algum imprevisto de algum conflito entre pessoas, mas não tiver escoltando, porque a partir do momento que ele sai, o ônibus na frente e um carro da empresa na frente, o ônibus atrás e uma viatura atrás do ônibus, isso dá a entender o trabalhador que a própria polícia está escoltando o ônibus para o trabalho, para que o trabalhador não possa sair dentro do ônibus. Era isso que eu queria deixar claro. Também quero agradecer a todos os companheiros que estão dando esse apoio a nós, né? Eu entendo muito a dificuldade dos trabalhadores que estão trabalhando, que eles se sentem, na verdade, ameaçados, que isso para ele é uma ameaça. Às vezes as pessoas podem entender de outra forma, mas o trabalhador não entende de outra forma, que é isso que ele repassa para nós, né? Quero agradecer também os funcionários que vem dando esse apoio também, o motorista que está sempre disponível de estar fazendo esse trabalho com a gente, não tem hora para estiver vindo para fazer esse trabalho. Eu quero deixar bem claro, mando um abraço para todos eles e agradeço tanto a ele como os outros trabalhadores que estão fazendo essa força com nós e estamos pedindo mais uma vez que ele continue junto com nós para o modo de fazer o sindicato mais forte, porque todos juntos nós somos mais fortes do que tudo. Obrigado aí, Eufrásio, obrigado também a Luiz Damião, que tem aí a sua mensagem final também aqui no programa, que falou aí, tratou desse assunto aí da greve dos canaveiros, Luiz Damião. Veja só, Júnior, vou ler uma frase aqui, o que nos move é a nossa história de resistência e de luta por direitos. Isso é o lema do movimento sindical, da história do movimento sindical, e a gente está aí para apoiar os trabalhadores. A gente sabe, trabalhador e trabalhadora, aqueles que não estão hoje em casa, mas as suas esposas, os seus filhos estão escutando, a gente sabe do que é que os pais, o que é que o esposo de vocês estão sofrendo, estão sendo pressionados para ir trabalhar. E essas pessoas que vão trabalhar, Júlio, que hoje saiu um ônibus até com 4 pessoas, que a maioria desceu, esses daí vão trabalhar por 8, vão trabalhar pelos aqueles que não foram. Aí por isso que eu digo aqui a você, o apelo que eles nos faz. Hoje, quando estava saindo um ônibus do sítio, eu recebi o áudio. Luiz, o ônibus está saindo em tal rua. Luiz, o ônibus está saindo em tal rua. E eu fui impedido de bloquear esse ônibus. Era o apelo do trabalhador. Tá entendendo? Aí a gente deixa isso aqui bem claro, que os trabalhadores estão querendo aderir à greve. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe, pelo outro lado, a pressão psicológica, a pressão de perder o emprego, a pressão de perder os dias de serviço, mas, como eu falei, a gente vai estar voltando para a mesa de negociação e vai garantir, principalmente, esses dias parados, a negociar esses dias parados. Por isso que é importante e dizer a eles, continue vindo para os pontos do ônibus, né? Porque assim é fácil. A gente enxerga que não venha, até porque existe a fiscalização para olhar ali no dia a dia quem é que veio e quem é que não veio. Tem os líderes também. E deixar bem claro aos companheiros que são líderes, que são daqui do Lagoa Itaenga, aos companheiros que prestam serviço à usina Pitbull, que a gente aqui não somos inimigos, não. A gente
somos todos itaenguenses, porém, tem alguns que estão do lado da empresa, que estão usando as suas estratégias e a gente respeita, mas também tem a gente do sindicato que estamos usando as nossas estratégias também. E aos motoristas de ônibus, pode ficar tranquilo, que a gente vai dialogar, agradece a compreensão de vocês, a gente sabe também que vocês estão pressionados a sair de casa, a circular na rua, a tentar encher o ônibus, a tentar furar o bloqueio, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso, mas a gente, assim, respeita vocês têm nos respeitado, e isso é que a gente tem entendido aqui na Gotem, que está havendo um acordo, porém, as estratégias de um, as estratégias de outro, um tem saído ganhando um dia, outro tem saído perdendo no outro dia, mas a gente vai manter as nossas estratégias e a gente quer contar com os trabalhadores, e a gente sabe, a gente é solidário com vocês porque a gente sabe o peso que se tem as empresas e o psicológico que estão acontecendo. Os detalhes que nos passaram, se a gente fosse ter intimidação, a gente nem de casa hoje a gente tinha saído, nem para a rua a gente ia sair, que o bicho ia pegar, que o negócio ia ficar quente. Com certeza, vai continuar a ficar quente mesmo da agora por diante, não com ato de ameaça, mas com ato de estratégia e do que a gente pode fazer para defender o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Quando a gente diz, no nossa linguagem, quando a gente diz esquentar, é usar estratégia. Quando a gente recebe alguma comunicação dizendo que o bicho vai pegar e que o negócio vai esquentar, a gente recebe como ato de que alguma coisa vai acontecer, porque também os companheiros foram para a empresa e quando voltavam escotados, né? E hoje também outros companheiros enfrentaram essa dificuldade. Só quero agradecer, Júlio Filho, mandar um abraço a toda a diretoria, tanto de assalariado como da agricultura familiar, que está dando esse apoio, aos suplentes, a todos os pessoal que estão nos apoiando, trabalhadores que estão tirando a roupa da empresa e estão vindo com roupa simples para não ser reconhecido. E a gente está na luta, vamos continuar nessa luta e sempre que a gente puder, a gente vai estar dando informação de como está ocorrendo essa greve, se paralisou, se não paralisou, mas sempre, todo dia, se eu não puder, eu vou estar mandando alguma mensagem para você, para que a gente possa estar divulgando para os trabalhadores. Sintonize na Itaenga FM, porque aqui é para ouvir a notícia do acompanhamento dessa greve que está acontecendo. Um forte abraço, Júlio Filho, e mais uma vez a gente agradece a oportunidade. Valeu, Luiz Damião, valeu, Eufrásio, e a gente vai aqui a um bloco de apoios culturais. Daqui a pouco estaremos de volta, 12h51. A Anjos Lucena Panificadora quer receber de